bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia para vocês. Vamos começar o nosso dia hoje com uma oração. Vamos pedir o Espírito Santo para falar conosco e nos direcionar segundo a palavra dele, segundo aquilo que ele tem para a nossa vida hoje. Pai, nessa manhã eu me coloco diante da tua presença, mais uma vez baseado naquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, segundo as revelações que o Senhor tem trago, ó Deus, a minha mente, segundo aquilo que o Senhor tem manifestado, ó Deus, durante o dia, durante as madrugadas, ó Deus, durante a cada palavra, durante a cada, ó Deus, ministração, durante a cada testemunho que tem chegado, Pai. Eu quero me colocar diante do Senhor e dizer que não é por mim, mas é pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu espírito, Pai, pelo teu cuidado, porque o Senhor é Deus misericordioso, que tem sido misericordioso, compassivo, cheio de graça, cheio de amor, e que tem se revelado a cada dia sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre tudo aquilo que o Senhor escolheu fazer na minha casa, ó Pai. E neste momento, ó Deus, eu quero me colocar diante do Senhor e te clamar para que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, que não seja eu, ó Deus, aqui, mas que o teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, para falar conosco, e que o teu Espírito possa estar presente aqui no nosso meio, ó Deus, nos direcionando segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que cada pessoa aqui, ó Deus, que está fazendo parte desse propósito, cada pessoa aqui, ó Deus, que está buscando algo do Senhor, ó Deus, possa levar aquilo que vieram buscar. Cada mulher, cada família, cada homem, ó Deus, que entrou aqui nesse propósito, ó Deus, possa estar recebendo, ó Deus, segundo, ó Deus, aquilo que o teu Espírito preparou para eles. E que o teu nome, ó Deus, possa ser glorificado. E que o teu poder possa ser, ó Deus, aperfeiçoado, ó Deus, na fraqueza deles, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, assim como eu tenho experimentado, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus esteja com vocês. E nessa manhã eu quero trazer algo fresquinho que veio do trono de Deus para mim e para a sua vida. Eu falei que hoje eu ia falar um pouquinho sobre a minha, como, né, que é a experiência do cuidado com a pele, como que a sua profissão faz parte do seu chamado, como que a profissão, como que Deus usa a sua profissão para te colocar dentro do seu propósito, como que está relacionado o seu propósito com aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer. Então, se você é uma pregadora da palavra, como que Ele vai usar a sua profissão para poder anunciar a palavra? Se você é uma missionária, como que Ele vai usar a sua profissão para anunciar a palavra? Se você é uma pessoa que foi escolhida para evangelizar, como que ele vai usar a sua profissão para evangelizar? Se você é uma pessoa que foi escolhida para pastorear, como que ele vai
usar a sua profissão para pastorear pessoas. Então, se você for escolhida para ensino, para mestre, como que ele vai usar a sua profissão para você ser mestre? E é sobre isso que eu quero falar, principalmente. Nós somos a maioria mulheres, temos alguns homens, né, fazendo propósito, mas o nosso ministério, ele trabalha voltado, né, para as mulheres. Então eu quero falar especificamente hoje, voltado para essa área de atuação das mulheres. E o Senhor trouxe ao meu coração, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15 até o 17. Ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E hoje eu quero trazer essa palavra aqui com uma conotação, não é diferente do que nós aprendemos, mas é porque a partir do momento que nós escutamos isso aqui eu sou cristã, eu falo de Cristo, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu rezo, eu tenho uma vida, uma devoção com Deus, então eu sou de Deus, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora acabou e minha vida é nova e tá tudo certo, tá tudo bom. Não é assim. E aí é onde vai entrar a nossa profissão. Às vezes Deus usa a nossa profissão para nos treinar para o campo de batalha, para aquilo que é o nosso propósito lá na frente. É o treinamento, porque as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, assim que, se alguém está escrito em Cristo, nova criatura é. Nós somos nova criatura. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus, aceitamos Ele como nosso único Salvador, confessamos Ele na terra, declaramos que Ele nasceu, morreu e ressuscitou para me salvar e te salvar dos mortos, o nosso espírito está salvo. O nosso espírito, mas nós temos que lembrar que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Corpo, alma e espírito. Então, nosso espírito é aquele que comunica com Deus. Então, o nosso espírito, ele volta a comunicar com Deus. A salvação é a partir do momento que eu volto a comunicar o meu espírito, a partir do momento que eu tenho a consciência plena que Jesus morreu. E eu declaro na terra que ele nasceu, morreu e ressuscitou dentre os mortos para poder me salvar e me purificar de todo pecado. Faço essa confissão e peço que meu nome seja escrito no livro da vida. A minha alma está sendo salva, o meu espírito está sendo salvo, o meu espírito está sendo salvo. Espírito, tá bom? Espírito. Então, a salvação no espírito. Então, a primeira coisa, então houve a salvação no espírito. Então, as coisas velhas do espírito já se passaram no espírito. Então, agora o meu espírito volta a comunicar com Deus. Agora, a minha alma, o que é a alma? A minha alma é essa aqui, ó, que eu estou olhando aqui, vendo, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Aí aqui é o centro das minhas emoções, onde tem a visão,
onde tem o tato, onde tem a audição, o paladar, o olfato, onde tem todos os sentidos do corpo baseado no sensorial. E isso comunica com o meu cérebro e que dá conexão direto para minha alma. Então, na alma é onde tem o sentimento, as emoções, é na alma onde nós ficamos tristes, alegres, bravos, felizes, com raiva, ciúme, inveja, maledicência, ódio, angústia, muita alegria, mansidão, muita raiva. Então, na alma está o centro das nossas emoções. É onde nós sofremos, é onde nós ficamos tristes, é onde nós temos depressão, é onde nós temos ansiedade, é onde nós temos as coisas do nosso corpo humano, que é o que comunica com a terra. O nosso espírito é o que comunica com Deus. A nossa alma é onde está o centro das nossas emoções. Então, eu recebo tudo dessa terra através do corpo. E agora é desse corpo que eu quero falar. Esse aqui, ó, o que comunica com a terra é esse que você tá vendo aqui, ó, o meu corpo físico. Então, nós temos o corpo, a alma e o espírito. Essa palavra aqui, ela tá falando do meu espírito. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo no espírito. Então, a partir de agora, você tem o Espírito de Deus comunicando com você, habitando junto com você e te dando o direcionamento, se você estiver alimentando ele. Mas a sua alma, ela continua sendo o centro das suas emoções. E o seu corpo é esse aqui, que tem todas as sinapses no cérebro, onde acontece as conexões neurais baseado em tudo que você vê, ouve, sente. Quando você tateia alguma coisa, o seu sensorial, tô pegando esse copo de água, tomei, o meu sensorial, o meu corpo recebeu água, senti algo e o meu corpo liberou sinapses, o meu cérebro liberou reações químicas e elétricas e liberou isso no meu corpo todo. Então, isso aconteceu no meu corpo físico, baseado no meu contato com o mundo físico, que é esse que nós estamos vendo. E que gerou sentimento. Quando eu tomo a água, eu tenho um sentimento de que a minha sede foi saciada. E isso me gerou um alívio se eu tiver com sede. Isso me gerou uma saciedade se eu tiver com fome. E aí veio aquele copo de água que naquele momento me gerou uma saciedade. Então, ele me satisfez na alma. Quando alguém me dá um abraço que eu estou triste, ele me deu um abraço no corpo físico, que me gerou uma reação neurológica, uma descarga química no cérebro que atingiu a minha alma. E essa descarga química que atingiu a minha alma me gerou reação no corpo físico. Por isso que a gente fala, o abraço, ele é curativo. E aí, esse corpo físico gera reações para sua alma. Da mesma forma, esse corpo físico que gera reações para sua alma bom, ele gera reações para sua alma ruim. Então, é sobre isso que eu quero falar. Como que Deus usa a sua profissão baseado no seu propósito, no seu chamado, naquilo que ele tem para fazer na sua vida. E foi isso que ele fez na minha vida nesses últimos 18 anos, que ele me colocou no caminho do propósito para hoje eu estar aqui falando com você. Foi um treinamento de 18 anos, eu falo que foi um treinamento de 36 anos, com super intensidade nos últimos 18. Para hoje chegar aqui e eu falar com vocês.
O ministério Curadas para Curar nasceu baseado na obediência do caminho do propósito. Não é porque Deus falou assim, vai ser assim, 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 não. Como a Raquel disse ontem para vocês, é uma obediência que a gente vai fazendo baseado na obediência da palavra. Ontem ela falou que nós temos que renunciar. E hoje o Espírito Santo na madrugada me incomodou, me acordou e falou comigo assim, você vai falar sim sobre a profissão, mas eu quero falar sobre a profissão baseada na renúncia do eu. E aí eu falei assim, nossa, vai ser pesado. Vai ser pesado. Porque o que acontece? A gente fala que tudo se fez novo quando nós conhecemos a Jesus, que nós somos cristãs e que nós somos bons e que não somos, é mentira. Não somos. Aqui está escrito, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. E nós vivemos para nós o tempo inteiro. Quando você tem que decidir entre o seu filho e o filho do outro, o seu filho pode estar errado, que você decide pelo seu filho, porque você faz a justiça própria. E a justiça própria, ela é trapo de imundícia, a palavra diz. Quando você decide dentro de casa entre você e o seu marido pode estar errado. O que a palavra fala é que nós devemos levar tudo a Deus em oração. Ele não fala para você ir lá e falar com ele, e gritar com ele, berrar com ele, e fazer ele fazer na força do ódio. Não, ele fala, levai tudo a Deus em oração. E nós temos a capacidade de querer fazer no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito. E eu não tô falando com vocês porque eu sou santa não, tá, gente? Eu tô falando com vocês com o meu treinamento. Ele foi treinamento de choque baseado em tudo que eu vivi nesses últimos 18 anos. E eu falo que eu só estou aqui porque Deus me quebrou primeiro. Então, eu falo que quem morre primeiro, vive primeiro. Então, eu tô vivendo hoje a base daquilo que Deus fez na minha vida desde o dia que eu aceitei o desafio do propósito. Então, hoje, quando Deus me deu essa palavra, o meu coração ardeu, porque é muito sério isso que nós estamos vivendo, que nós falamos que nós queremos fazer a vontade de Deus, mas nós não queremos morrer para nós e viver para Ele igual tá aqui, ó. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, o que é a carne? É essa aqui, ó. Essa aqui é a minha carne que comunica com vocês. Eu estou vendo, ouvindo, sentindo, entendendo o que está acontecendo aqui no mundo natural. Agora, o meu espírito é aquele que conversa com meu pai, que escuta o meu pai, que escuta o espírito, que comunica com o meu espírito e dá direcionamento para minha alma. Por quê? Porque hoje eu escuto o meu espírito mais do que eu escuto o meu corpo. Porque eu alimento o meu espírito o mesmo tanto que eu alimento o meu corpo. Mas e agora? O nosso corpo a gente alimenta com a comida, o arroz, o feijão, o pão. Por isso que nós cortamos, e tem muita gente aí que cortou comida. Tem gente que cortou arroz, tem gente que nesse período do propósito cortou o açúcar, tem gente que cortou o café, tem gente que cortou o refrigerante. O que você cortou nesse período aí do propósito? Você cortou no corpo físico? Tem gente que cortou a internet, as redes sociais. Então, a gente, nesse corpo físico aqui, a gente comunica com o mundo físico, mas com o mundo espiritual, a gente comunica no espírito. E Deus, ele fala que ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Então, Cristo, nós conhecemos ele segundo a carne, ouvimos falar dele no nosso ouvido, na nossa carne. Mas ele quer nos conhecer no Espírito. O que é no Espírito? Ele quer se revelar a nós comunicando conosco no Espírito. E o que é comunicar no Espírito? Quando ele fala coisas ocultas, igual ele comunicou comigo na madrugada, falou, você vai falar sobre a sua profissão? Sim. No que eu fiz com você lá dentro.
E aí eu quero contar para vocês, muita coisa que você está vivendo na sua profissão é Deus tentando mostrar para você onde que Ele quer te tratar. E Deus me colocou para cuidar de mulheres, da pele de mulheres, ofertando na vida de mulheres. A primeira coisa que Ele me ensinou a fazer foi ofertar. E ofertar por quê? Porque a primeira coisa que Jesus fez, que Deus fez, foi ofertar Jesus para a nossa vida, para a gente poder receber algo que Ele deu primeiro. Ele deu o seu Filho para nós. E às vezes nós estamos esperando receber algo de alguém, enquanto nós ainda não oferecemos nada nosso. A salvação nós já recebemos de graça no Espírito quando Jesus morreu por nós. Agora na terra, no nosso corpo e na nossa alma, nós precisamos entregar aquilo que Ele já nos entregou primeiro, porque nós temos vida, nós temos saúde, nós temos a profissão, nós temos tudo que Ele colocou nas nossas mãos para poder nós avançarmos segundo a vontade dEle, segundo o propósito dEle, segundo aquilo que Ele está nos direcionando. Quando Ele me deu a cor do cabelo, a pele com as sardas, Ele já estava falando: filha, eu vou usar a sua cor, a sua pele, o seu cabelo para poder te direcionar para o meu propósito. Eu não entendia, mas no dia que eu ouvi a voz dele, eu não me limitei à circunstância, eu obedeci à voz do Espírito. Ah, mas você fez coisa? Sim, eu fiz coisa de doido. Exato. Porque quando a gente começa a ouvir a voz do Espírito, a gente não entende. A gente faz pela obediência. E quando eu comecei a fazer aquilo que era dar aqueles cuidados com a pele, com as pessoas, mas eu não tenho para fazer. Tem. Ontem a Raquel mandou a pergunta: o que você tem dentro da sua casa? Todos nós temos alguma coisa. Eu não tinha os produtos, mas eu consegui recurso, e aquele recurso que eu consegui foi o recurso que me fez plantar sementes, e foi as sementes que fez frutificar na minha vida uma clínica que eu não tinha formação. Eu não tenho formação como esteticista, eu não tenho formação como biomédica, eu não tenho formação como nenhuma formação na área da saúde para poder ter uma clínica com toda a parametrização que eu tenho hoje para fazer todos os serviços que eu faço hoje. Mas Deus me capacitou no Espírito e Ele providenciou no mundo físico todas as minhas certificações. Eu nunca deixei de cumprir todas as necessidades legais no mundo físico e nunca precisei correr atrás de nenhuma. Ele trouxe todas, uma a uma. Como? O dia que Ele mandou eu fazer, eu obedeci sem questionar. E o que nós fazemos, nós mulheres? Nós questionamos o marido, nós questionamos a direção dada por Deus, nós batemos boca, igual a Raquel falou ontem, nós gritamos, nós estamos o tempo inteiro falando e não ouvimos a voz de Deus. Nós estamos o tempo inteiro colocando a nossa vontade e não estamos parando para ouvir a vontade de Deus. Nós estamos o tempo inteiro querendo deixar a nossa carne falar e querendo falar assim: as coisas velhas já passaram, eu estou em Cristo, tudo fez novo. Não, minha querida, as coisas velhas no seu espírito passou, porque quando você conhece a Cristo e aceita Cristo, aceita a morte de Jesus na cruz, o seu espírito casa com o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de você e a partir desse momento você tem tudo que você precisa no Espírito. Então ontem a Raquel falou: o seu Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então se você vai precisar de um produto de pele, ele vai gemer por você com gemidos inexprimíveis e esse produto de pele vai chegar. E a primeira coisa que ele fala é: ama você em primeiro lugar. E o Senhor me fez saber nessa madrugada que tem mulher aqui que não cuida nem dela mesma e tá tentando cuidar dos outros. Tem mulher tentando
cuidar dos outros enquanto ela não cuida nem dela mesma, ela não consegue olhar para ela no espelho para fazer o cuidado do rosto. Deus me colocou para cuidar da pele porque eu não me olhava no espelho por causa das manchas. E por isso ele me ensinou a fazer o que eu faço. Não era pela vaidade, ela era pelo propósito, porque ele sabia que eu nunca ia negociar o propósito por causa do chamado. Ele sabia que o que ele estava fazendo comigo era por causa do chamado e que no dia que ele chamasse a minha voz, chamasse o meu nome e falasse: chega, a partir de agora eu preciso de você para poder direcionar as mulheres. Eu preciso de você para poder falar com elas. Eu ia falar: eis-me aqui. Eu não ia negociar o meu propósito, o meu chamado, baseado naquilo que ele me entregou, porque eu sabia que tudo veio dele e que tudo ia voltar para ele. Então, entrega é isso. Quando Deus nos dá algo, ele nos dá nada para nós, não. A semente vem para nós, é para morrer. Se ela não morrer, ela não vai frutificar. E nós estamos buscando coisas para nós mesmos. O nosso egoísmo, a nossa vontade própria. Nós queremos coisas para satisfazer a nossa carne. Nós não estamos preocupadas em tratar a nossa alma ferida, que está cheia de doenças, que está cheia de feridas, que está sangrando, que está gemendo. E nessa madrugada, enquanto eu queria trazer uma palavra falando sobre as minhas experiências, contando para vocês como que eu poderia ajudar vocês a crescer e mostrar para vocês que eu tenho técnicas e que Deus me deu, ele falou: não, eu quero que você mostre para as minhas filhas que eu quero curar as feridas na alma delas através da profissão delas, que eu coloquei pessoas difíceis do lado delas para me mostrar para elas as dificuldades delas. Eu coloquei mulheres no grupo de propósito delas para poder mostrar para elas como que elas são difíceis. Eu fiz perguntas para elas para poder fazer elas me responderem, mas elas queriam passar as perguntas para frente e elas não queriam sentar para ouvir minha voz. E essa palavra é uma palavra de confronto, porque Deus, ele quer transformar a sua alma. Ele quer tirar as raízes de tudo que foi alojado no seu subconsciente desde a época da gestação, porque lá no centro das suas emoções foram criadas muitas coisas para poder impedir o seu propósito de acontecer. Assim como Deus já sabia do seu propósito, do seu chamado, que ele tem uma vida de abundância para você nessa terra, nós também temos o inimigo da nossa alma que também quer impedir esse propósito de acontecer. Aproveita, compartilha isso. Sim, é ótimo você compartilhar, mas Deus te trouxe aqui para tratar você. Ele não te trouxe aqui para poder falar essa palavra para sua amiga, para sua vizinha. Ele te trouxe aqui para falar assim: ei, eu quero cuidar de você primeiro. Você tá aqui porque primeiro eu quebrei essa mulher para poder falar assim com você. O que você tá fazendo por você? Ela, eu ensinei ela a cuidar da pele dela. Ela, eu dei os instrumentos todos que ela precisava para ela poder cuidar da pele das outras mulheres. Enquanto ela estava cuidando da pele das mulheres, as mulheres iam reclamando na cabeça dela. E ela ia olhando para ela e falando assim: ó, eu passo por isso também. E aí ela trazia aquelas reclamações para mim e falava assim: Deus, aquela mulher falou aquilo para mim. Eu também tenho isso. Como é que eu faço? Foi assim o meu propósito, baseado na minha profissão. Cada mulher que chegava para mim com um problema e eu via enquanto eu estava ali limpando a pele delas, eu ia vendo cada uma que trazia uma coisa, eu falava: não é só eu que tenho problema não, as ricas também têm. As bonitas também tem, as casadas também tem, as que tem pai também tem, as que tem família também tem problema, as que tem mãe boa também tem problema. Ah, então todo mundo tem problema, Deus? Tem, filha. Aí eu falava: então me mostra como é que resolve esses problemas, Deus, porque eu quero resolver para mim e ajudar elas. E aí Deus começou a tratar em mim
aquilo que ele queria tratar no coletivo, mas começou em mim. Então, assim, alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo no espírito, mas você precisa morrer para você mesmo na carne. Todo dia, processo de conversão na carne é todo dia. As novas sinapses, você tem que dar um novo sentido para a sua vida todo dia. Você tem que olhar para o seu marido de maneira diferente todo dia. Você tem que olhar para o seu filho de maneira diferente todo dia. Você tem que renovar sua mente no Espírito, no Senhor, todo dia, baseado na palavra, porque senão as coisas não se fazem novas na sua vida. E aquelas experiências que Deus está te dando todo dia são experiências para poder te fazer nova todo dia. E às vezes você precisa passar por esse processo, porque na hora que chegar o dia do propósito, ele vai falar assim, lembra, igual Davi. Quando Davi teve que desafiar o gigante, ele falava, enquanto eu cuidava das minhas ovelhas lá no pasto, quando vinha o urso, o leão, eu pegava ela pela mão e estraçalhava elas. Em Deus, Deus me ajudava, Deus me fortalecia, eu não tinha medo. Então, enquanto Deus está te tratando aí na sua profissão, enquanto vem aquela mulher difícil para poder te desafiar, para poder te debater, para falar que o seu trabalho não ficou tão bom. Depois de 18 anos na área de pele, a primeira vez na vida eu ouvi uma mulher falar que a limpeza de pele não era boa, era uma limpeza, foi a limpeza de pele feita pela Lara, falou que a metodologia não era boa. Depois de 18 anos, esse ano, enquanto eu estava no período do propósito, eu cheguei a estremecer. Mas eu respirei e aí aquele que estava do meu lado foi que me sustentou. Eu falei assim, Ari, como eu não tenho dinheiro, vamos devolver o dinheiro para essa mulher para a gente ficar livre desse problema. Ele falou assim, não, ela trabalhou. Eu falei, trabalhou. Ele, é justo devolver o dinheiro? Eu falei, isso não é justo, mas a gente fica livre. Ele falou, não, não vai devolver. Vocês prestaram o serviço? Prestamos. Vocês têm consciência do serviço que vocês prestaram? Eu falei, lógico, aí. Então pronto, então não vai devolver. E aí por um momento eu cheguei a estremecer nas bases, falar assim, será que o que eu fiz 18 anos não é tão bom? E eu não devolvi porque eu não tinha dinheiro para devolver, mas o meu marido me deu uma palavra, eu obedeci. Forçada, porque se eu tivesse o dinheiro eu tinha devolvido. Mas depois de 4 meses, 5 meses, Deus me colocou na frente daquela mulher, onde Deus comprovou que aquela mulher tinha mentido, aquela mulher tinha um câncer de pele, aquela mulher queria fazer coisas erradas na pele, por isso que ela não ficou satisfeita com o atendimento, porque ela queria que eu burlasse coisas que o meu caráter, aquilo que Cristo me ensinou no processo, não me permitia. E aí, naquele momento, Deus falou, filha, você passou na prova. Pega para mim a caixinha da pulseira dentro do guarda-roupa do seu pai. Você passou na prova. E aí, nesse momento, o que eu penso é o seguinte, que Deus, Ele nos dá os processos dentro do nosso trabalho. Então, onde você estiver, se você está dentro de casa cuidando da sua família, esse processo aí de organização de casa, de ter horário de café, de ter horário de limpar a casa, de ter horário de fazer almoço. Ô, gente, tem coisa mais difícil que isso não, tá? Para mim isso é um sacrifício terrível. Eu agradeço a Deus que essa prova eu passei quando eu tinha 13 anos, porque eu cuidei da casa da minha mãe e depois que eu saí de lá, eu não tive que voltar para esse processo de novo, sabe? Porque para mim isso é tão difícil por causa das minhas limitações no sistema sensorial, organizacional, eu tenho hiperfoco, então eu sou muito boa numa coisa, então eu desenvolvi hiperhabilidades, então naquele período era aquela hiperhabilidade que eu tinha desenvolvido e hoje ela ficou deitada, então hoje eu não consigo desenvolver ela mais. Hoje eu demoro 4 horas para lavar um banheiro, eu vou lavar uma pia de vasilha, eu demoro 1 hora e 40 minutos,
para arrumar uma cozinha de almoço, para fazer 4 tipos de comida, dá em torno de 2h30, 3 horas. Eu faço com muito amor, mas eu gasto muito tempo, eu sou muito lenta para fazer aquilo que eu não tenho habilidade. Então Deus, ele foi me aperfeiçoando em outras coisas e colocou a Lara do meu lado, que é expert. A Lara faz coisas que eu fico encantada, apaixonada com a habilidade, a capacidade, e eu consegui desenvolver ela. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu sei fazer. O porém, naquele tempo eu não conseguia fazer. Tá aqui. Porém, eu não conseguia fazer naquele período. Não consigo fazer naquele período de tempo mais. Por quê? Porque hoje a minha mente, ela tá hiperfocada em outras áreas. Mas eu sei fazer porque eu já fiz uma vez. Então, o processo eu conheço. Então, Deus está desenvolvendo processos na sua vida que às vezes você vai precisar dele só agora. Por isso que ele está colocando essas pessoas do seu lado para te treinar. Você vai precisar ser moldada nesse processo. Então, vive ele. Não fala que você não consegue, não fala que você não dá conta. E seja justa e honesta, porque esse tempo é o tempo do treinamento, do propósito, para quando chegar o período que o propósito se revelar, você esteja preparado fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, porque na hora que chega tudo de uma vez e só suporta o propósito quem viveu o processo. E o processo Deus vai te moldando pedacinho por pedacinho. Mas quando chega o propósito, vem enxurrada. Se eu contar para vocês o que eu estou vivendo nos últimos 10 dias, vocês falam assim, as meninas do Ministério Curadas para Curar, elas estão, tem um monte aqui no grupo agora online, é ao vivo. Elas estão vendo, nós não estamos conseguindo conversar durante o dia, porque são mais 300 mulheres que nós estamos acompanhando. Então, elas estão dando assistência a outras mulheres, enquanto elas estão precisando de mim para dar assistência a essas mulheres, e elas não estão conseguindo essa assistência. O que que Deus está fazendo? Jogou elas de paraquedas. E agora? Como é que faz? Quando chega o tempo do processo, do propósito, o processo que você está vivendo é baseado naquilo que Deus vai entregar nas suas mãos. Então, suporta, mas peça a direção de Deus. Deixa Deus trabalhar em você. Tenha tempo com o Espírito Santo. Se anule, sim, e deixa Deus fazer, porque as coisas velhas já se passaram, as coisas velhas no Espírito, porque o seu Espírito casou com o Espírito Santo agora. A partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus, ele te dá a direção para suportar todas as coisas e viver tudo o que você precisa. Ele tem todas as instruções. Lembra que eu falei que na pele o gel de limpeza é a oração, ele limpa. A leitura da palavra é o tônico que fortifica. E o Espírito Santo é o protetor solar que protege e nos dá a direção para tudo que nós precisamos fazer. Então, o protetor solar, o Espírito Santo de Deus, ele reflete em nós. E ele usou essa habilidade em mim de desenvolver essa técnica da pele. Por quê? Porque nós precisamos do autocuidado. Então, a primeira coisa que, se você está nesse propósito comigo, você precisa desenvolver o autocuidado. Você está cuidando de você? Você está tendo tempo com você? Você está tendo tempo de olhar no espelho e ver Deus em você? Porque na hora que você olha no espelho, você vê o seu pai em você. Eu hoje, na hora que eu olho no espelho, eu falo assim, glória a Deus, o Senhor é lindo demais. Eu olho dentro dos meus olhos, mesmo quando eles estão assim cansados hoje. Eu falo assim, Senhor, o Senhor é tão maravilhoso. Eu sou tão encantada por ser sua filha. Eu sou tão maravilhada porque o Senhor me escolheu desse jeito. Me sinto tão honrada por ter sido a filha que o Senhor pegou, uma filha bastarda, uma filha sem princípios, sem família, uma filha que não era aquela que a sociedade falava que era essa aí. E o Senhor transformou o que não era, limpou, tirou os carrapichos, me deu uma família e está restaurando a minha história. E agora está encontrando, colocando nas minhas mãos os sonhos que jamais
Nem quando eu era criança e sonhava, eu imaginava que Deus ia me fazer viver sonhos tão lindos. Então, nessa manhã, sabe, o desejo do meu coração para você é: não fica procurando o problema no outro, não. Olha o problema do outro e fala assim: Senhor, é isso que o Senhor está querendo tratar em mim, né? O Senhor está trazendo um espelho, porque Deus traz para perto de você pessoas para ser seu espelho, porque muitas das vezes nós não temos capacidade de olhar e ver nossos defeitos, não. Nós nos achamos bons demais, é mais fácil a gente ver do outro. É por isso que Deus usa as pessoas. E é aquela que mais te confronta, é aquela que você mais parece com ela, é a que Deus vai trazer e vai te dar tanto amor por ela na hora que você conseguir entender que os defeitos dela são os mesmos seus, que depois vocês vão se amar tanto que Deus vai construir uma história linda, um propósito lindo, um processo que Deus vai desenvolver lindo nesse processo, que o propósito vai nascer, assim como tem nascido o propósito do Ministério Curadas para Curar. Esse ministério nasceu baseado no que Deus me deu, no cuidado com a pele. Esse propósito, esse ministério, isso tudo que vocês estão vendo aqui acontecer, isso tudo que vocês estão tendo oportunidade de vivenciar aqui junto comigo, foi baseado na obediência da palavra de Deus. Foi baseado naquilo que o Senhor foi me entregando em cada etapa do propósito, baseado no processo, em cada etapa do processo, baseado no propósito. Mas ele não revela o propósito, ele vai colocando as pessoas no seu caminho. Ele não coloca pessoas fáceis, ele coloca pessoas que você não quer. Toda pessoa que você não quer e que você quer arrancar, e é as mais difíceis, é as pessoas que fazem parte do seu propósito. Então hoje a palavra para você é: seja a mulher sábia, morra para você. As coisas velhas no espírito já passou. Agora, as coisas do seu eu, da sua carne, tem que morrer. É você que vai ter que matar. E você vai ter que matar vencendo o seu eu todo dia. Todo dia matar seu eu. Todo dia morrer para você. Todo dia deixar o Espírito Santo viver para você conseguir ter esse relacionamento, assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo, porque se você não escolher conhecer a Cristo a partir de agora segundo o Espírito, você não vai conseguir viver o propósito. Porque para Deus revelar a você, você vai ter que começar a viver segundo o Espírito. Então, para Ele falar com você, Ele vai falar no Espírito. Então, você vai ter que cada dia morrer para você. E a carne, ela quer o quê? Ela quer ser egoísta, ela quer ser invejosa, ela quer ser maledicente, ela quer falar que o outro que tá errado, ela quer ver defeito no outro, ela quer falar que o seu filho é bom, que o seu marido que tá errado, que você tá certa. Entendeu? E eu já vivi isso tudo, já fiz isso tudo. Hoje não, hoje meu marido pode estar errado, que eu olho para ele, às vezes ele deita naquele sofá ali, e aí eu venho cá, olho, vejo, sinto e falo: Espírito Santo, o que o Senhor está querendo falar comigo? O que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Vou para o meu quarto e ajoelho e oro. Eu cresci a esse nível. De vez em quando não dá uns rompantes? Às vezes sim, gente. Mas não é mais aquele negócio de todo dia. Porque quando nós sentimos raiva, é onde o inimigo sabe. O nosso cérebro gera conexões, sinapses. Então, sabe quando você mente por fora? Você tá mentindo por fora, então eu tô vendo que você tá mentindo, beleza. Mas quando você sente só por dentro, ninguém tá vendo. Lembra quando a Bíblia fala assim: se pecar no seu coração, você já pecou? Se matar no seu coração, você já matou? O seu cérebro gerou sinapse de morte. Então, se você desejou matar no seu coração, seu cérebro fez aquela sinapse de morte. E ele gerou uma toxina de morte, que liberou reações elétricas e químicas para o seu corpo.
E aí o inimigo sente essas reações químicas. E é por isso que fala que se você pensar, você já pecou. Por quê? Se os seus pensamentos forem mal, seu corpo vai ser mal. Então aí as doenças vêm. Por quê? Porque você tá mentindo aqui, ó, para todo mundo ver. Ninguém tá vendo o que você tá pensando, mas o seu corpo sabe que você tá pensando e ele tá gerando reações químicas e descargas elétricas, porque o nosso corpo é químico e elétrico ao mesmo tempo. E por que que é a minha profissão que me ensinou isso? Porque Deus me colocou na parte de pele, para cuidar da pele das pessoas, para eu entender que as manchas de pele estavam relacionadas às emoções, para entender que as emoções estavam na alma, para entender que a alma era uma parte separada do corpo, para entender que a parte do corpo era que comunicava com a terra, para entender que a parte do espírito comunicava com Deus, para entender que a parte do meu corpo dessa terra era o que eu precisava entender para chegar onde eu cheguei hoje. E ontem, gente, olha que Deus está me presenteando durante esse período de propósito. Ontem eu vivi a experiência mais linda de todo o meu conhecimento de pele na terra. Eu sempre falava que eu nunca ia colocar produto químico na minha pele. Eu tentei uma vez, enquanto eu tentava, eu tive uma crise de ansiedade profunda a ponto de quase desmaiar e ir em coma para o hospital. Foi quando eu tive a primeira crise de ansiedade e a partir daí eu comecei a ter as várias crises. Por quê? Porque o meu cérebro não aceitava aquilo não fazia parte do que Deus tinha para mim. E ontem eu entendi. Nosso corpo tem tudo para fazer tudo que nós precisamos. Ontem eu até postei um pedacinho nos stories, tá aí, um pedacinho da clínica, que ontem eu vi o sangue gerando preenchedor para a gente poder cuidar da pele, do corpo, gera sim processo de rejuvenescimento com o nosso próprio sangue. Quando eu vi que Deus deu inteligência para o homem fazer tudo o que a gente quer fazer, que Deus não proíbe, que Deus não liga com isso, o que Deus não quer a gente tacando toxina, metal pesado no corpo para suprir vaidade, mas que Deus deixou tudo que a gente precisa para cuidar da gente no nosso próprio corpo. E na terra, a tecnologia, ele deu inteligência sim. Eu já sabia disso, era como se eu estivesse presenciando algo no físico que eu vivi no meu espírito há 19 anos atrás. Foi lindo, foi a experiência mais linda. Então persegue aquilo que Deus colocou na sua mente, porque o Espírito Santo já sabia o que ele queria fazer. A água, se você não tomar água, comece a tomar. A água é a maior fonte do Espírito Santo na terra. O Espírito Santo é aquele que alimenta o seu espírito e ele fala dele na Bíblia como água. É a fonte que jorra, é a fonte inesgotável, a fonte de água viva. A água na terra para o nosso corpo físico. É a fonte do nosso corpo que se você tomar água, as suas células são regeneradas, o seu DNA é transformado, a sua herança genética de doenças geracionais são transformadas, o seu corpo deixa de ter as doenças que seu pai carrega, que a sua mãe carrega, que os seus avós carregaram, mas você precisa tomar água. Aí você prefere falar, eu não gosto. Não, você tem que aprender e falar assim, Espírito Santo me ajuda. Aquilo que você não consegue, Espírito Santo me ajuda. A Bíblia fala, ele é seu consolador, ele é seu ajudador. Ele mora dentro de você. Você casou com ele no dia que o seu espírito recebeu ele. Agora, se você ainda não casou com o Espírito Santo, se o Espírito Santo não habita entre você, se você ainda não fez essa confissão, me procura no privado. Se você não é ter igreja não, tá, gente? É fazer a confissão do Espírito Santo, convidar o Espírito Santo para morar em você. Se você não tem certeza que você fez isso,
Pode me chamar no privado. Eu paro minha vida toda para poder conversar com você. Eu só vou conversar com você se você ainda não fez essa confissão. Pode me chamar no direct do ministério, pode falar com a pessoa que tá te acompanhando, que eu mesmo vou fazer essa confissão com você. De que se você ainda não tem convicção de que Deus habita em você através do casamento do Espírito Santo com o seu espírito, você me chama que nós vamos fazer essa confissão baseada na palavra. Eu vou ler a palavra com você e vou te ensinar como é que convida o Espírito Santo para casar com o seu espírito. E a partir daí o Espírito Santo mora em você e nunca mais você vai ter dúvida de que ele te direciona em todas as coisas. Porque foi ele que me direcionou em todas as coisas. Desde o dia que eu convidei ele para morar em mim, eu tinha 6 anos de idade. E foi aí que ele foi direcionando os meus caminhos. Eu queria poder ficar aqui falando o resto do dia para vocês, que é muita coisa, mas para hoje, o que Deus tem para hoje é isso. Aprenda a viver. E as coisas velhas se passaram no espírito, mas na carne nós temos que viver o processo. E o processo faz parte daquilo que Deus está te direcionando a viver todos os dias. Então, eu quero que você tenha essa convicção. E para encerrar aqui, eu quero contar para vocês algo do nosso ministério, vocês que estão aqui, que vou passar fresquinho. Nós ganhamos uma oferta, eu achei lindo, é uma pulseira chamada pulseira de Pandora, né? Ela veio nessa caixinha, é uma pulseira de Pandora, diz que todas as mulheres amam isso. Eu não sei o que é, mas diz que toda mulher ama essa pulseira e nós vamos fazer a venda dos números para um sorteio dessa pulseira. Então, nós vamos vender cada número a R$10 para a gente levantar recursos para o nosso ministério. E aí, se você está acompanhando conosco, a administradora do seu grupo de propósito vai te falar aí, vai ser R$10 cada número. Nós vamos fazer esse sorteio lá no final de julho. E aí, se você puder contribuir com o nosso ministério, nós temos muitas coisas para fazer, está sendo criado o site, nós temos o Chá da Beleza, vou mostrar para vocês o anel. Esse anel aqui é o anel que vai ser dado para todas as filhas, é um anel de ouro para todas as filhas do nosso ministério. Quando fizerem 15 anos de idade, é um direcionamento que Deus está dando sobre paternidade no nosso ministério. Nosso ministério está sendo construído na paternidade. Para vocês que estão passando pelo primeiro propósito e depois quiser ser integrante do nosso ministério, você vai poder passar pela segunda etapa. Tem algumas etapas para passar, mas você vai ser convidada. A primeira delas é o propósito. E eu quero te convidar a orar agora nessa manhã para que o Espírito Santo venha usar a sua profissão, onde ele te plantou, para te moldar dentro do que ele te chamou para fazer. E se você não casou com o Espírito Santo ainda, se você tem dúvida desse casamento, que você possa me chamar, que nós vamos fazer isso juntas. Amém? Pai, nessa manhã eu me coloco diante da tua presença. Eu estou apresentando aqui cada pessoa desse propósito. Eu sei que essa palavra veio direto do trono. Essa madrugada foi uma madrugada de visitação do teu Espírito, onde o Senhor foi ministrando essa palavra rema no meu coração. Uma palavra que o Senhor trouxe à minha memória, ó Deus, muitas experiências vividas, ó Deus, muitas coisas, ó Deus, que foram, ó Deus, transformadas na minha vida através do teu Espírito. E baseado, ó Deus, nessa transformação feita através do teu Espírito, ó Deus, eu quero ministrar sobre a vida dessas mulheres, desses homens, ó Deus, sobre essas famílias, ó Deus. Usa, ó Deus, os dons, os talentos, a profissão, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado na mão deles, ó Deus, para operar, ó Deus, o processo transformador, ó Deus. Pai, o processo de Moisés demorou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, para depois o Senhor cumprir o teu propósito de resgate do povo, ó Deus, do Egito. Pai, o processo de Jesus demorou 30 anos para que o seu ministério fosse cumprido em 3 anos na terra.
o preparo dele, ó Deus. Pai, até Paulo passou pelo processo de preparo, mesmo sendo conhecedor da tua palavra, sendo um homem, ó Deus, cheio da tua palavra, cheio do conhecimento. Mas é o teu Espírito que nos prepara para o propósito, Pai. É a partir do momento que somos, ó Deus, revelados no teu Espírito, que o teu Espírito tem algo, ó Deus, para fazer em nós nessa terra, ó Deus. É que entendemos, ó Deus, que temos uma missão, ó Deus, um direcionamento, e passamos a pensar, ó Deus, de maneira diferente do mundo. E aí os nossos pensamentos não são mais os pensamentos da terra, e a nossa visão não é mais a visão da terra, e o nosso entendimento não é mais o entendimento da terra, mas é o entendimento vindo do teu Espírito, vindo do nosso encontro com Cristo no Espírito. E nós queremos passar a nos relacionar com o Senhor no Espírito, para entender, ó Deus, cada um, ó Deus, dos momentos que estamos vivendo, ó Deus, e que mesmo sem entender, nós queremos obedecer, Pai. Nos dê a direção para que possamos obedecer, mesmo sem entender, mas queremos obedecer para viver o propósito, ó Pai. Direciona cada pessoa dessa aqui, ó Deus, porque se elas estão aqui, elas foram atraídas pelo teu Espírito. Elas não estão aqui por mim, ó Deus, porque de mim eu não tenho nada e o Senhor sabe. Eu sou improvável, eu não tenho, ó Deus, nada para oferecer. Eu tô aqui porque a tua graça, porque o teu favor, porque a tua misericórdia me alcançou. Eu só estou aqui, ó Deus, porque um dia, Pai, eu me anulei e falei: eis-me aqui, me usa, me envia, mesmo eu sendo fraca, mesmo eu sendo frágil, mesmo eu sendo, ó Deus, incapaz de fazer qualquer coisa. Mas eu confio que o teu Espírito pode todas as coisas em mim. Eu acredito que pelo teu Espírito eu sou mais que vencedora, que nas minhas fraquezas eu sou forte, porque é o poder do Senhor que me aperfeiçoa. E porque todas as vezes que eu fui fraca, foi o Senhor que me sustentou. E nessa manhã, Pai, eu me derramo diante da tua presença e te digo: eu sou fraca. Eu sou fraca, Pai, para tanta gente que está necessitada. Eu sou fraca para tantas situações difíceis que estão, ó Deus, assolando, ó Deus, a vida do teu povo. Mas eu sei, Pai, que o teu Espírito, eu sei que o teu poder, eu sei, ó Pai, que o Senhor, aquele que enviou o teu Filho amado para morrer por nós, pode fazer infinitamente mais sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu sei que o poder transformador do Senhor pode operar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu sei que cada mulher do nosso ministério, ó Deus, está passando por desafios, está sendo quebrada, está sendo moldada. Mas eu sei que o Senhor está fortalecendo elas na fraqueza delas. Eu sei que elas estão se sentindo incapazes, improváveis, ó Deus, mediante a tantas dificuldades, mediante a tantas limitações. Mas fortalece-nos, ó Pai, baseado na tua palavra. Nós entendemos nessa manhã, ó Deus, que queremos nos relacionar com o Senhor no Espírito. E que as coisas velhas no Espírito já se passaram, o nosso Espírito está conectado com o teu Espírito, mas que a nossa carne precisa morrer para nós mesmos. E nessa manhã, ó Deus, eu quero te pedir que o teu Espírito possa confrontar cada uma das pessoas que estão nesse período do propósito, ó Deus, a morrer para elas mesmas e mostrar, ó Deus, aonde é que a carne delas permanece forte e que ainda está sendo impedido o plano do Senhor de acontecer. E que haja, Deus, arrependimento, e que haja, Deus, conversão, que haja mudança de rota, de pensamento,
Pai, que essas mulheres, esses homens deixem de ser justiceiros, parem de buscar justiça própria, para que a justiça do Senhor venha permanecer, porque o Senhor é aquele que nos confunde, o Senhor é aquele que usa o que não é, para não nos deixar, ó Deus, confundidos, para não nos deixar na mão, ó Deus, dependente de homens, mas para dizer que é o Senhor que faz, é o Senhor que peleja as nossas guerras, é o Senhor que aperfeiçoa o seu poder nas nossas fraquezas, e que tudo seja para a honra, glória e poder do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, para que o teu nome seja exaltado sobre essa terra e para que haja, Pai, salvação e para que haja libertação, para que haja cura, para que haja famílias restauradas, para que haja casamentos, ó Deus, restaurados, para que haja filhos libertos, para que haja, ó Deus, cura, ó Deus, em todas as áreas, para que a nossa sociedade seja uma sociedade, ó Deus, limpa, ó Deus, das corrupções, pelo menos daqueles que se dizem cristãos. Pai, quantos de nós usamos o teu nome e envergonhamos a ti, Pai? Mas nessa manhã, usa a nossa vida, Pai. E que onde nós, pelo menos nós que estamos reunidos aqui, sejamos transformados pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito fale sobre a vida de cada um, ó Deus, e que haja transformação, arrependimento. Ah, Deus, cura. Cura, ó Deus, casamentos aqui. Cura, ó Deus. Traga corações rendidos aos pais. Traga, ó Deus, pais rendidos aos filhos, que perdoem os filhos. Traga, ó Deus, perdão, ó Deus, de esposas para os esposos. Oh, Pai. Ei, aralabaia, que malaya sunde canta, alabaxeia, que malaya. Oh, Deus, oh, Deus, o teu povo tem perecido por falta de conhecimento, Pai. Traga o desejo genuíno de conhecimento da tua palavra. Traga o desejo, ó Deus, de conhecimento, ó Deus, do teu Espírito, assim como o Senhor fez conosco. Que a busca, ó Deus, pelo Senhor, pelo conhecimento do Senhor seja, ó Deus, infinitamente maior. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida desse propósito. E que hoje, Pai, o Senhor marque essas vidas, ó Deus, de maneira a impactá-las, ó Deus, e saber que existe um Deus que está cuidando, que esse tempo não está sendo em vão, que quando um grão de trigo resolve morrer, a vida e vida em abundância, que vale a pena morrer para o Senhor. E que o nome do Senhor seja exaltado, seja edificado, seja construído, ó Deus, sobre essas vidas que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe.